Oi, eu sou Juliana Stephanie Ramos Caixeta e vou falar sobre a anatomia fisiológica do córtex cerebral. A anatomia fisiológica do córtex cerebral é a fina camada de neurônios que cobre todas as superfícies circunvoluções do cérebro. Essa camada tem de 2 a 5 milímetros de espessura, tem cerca de 100 bilhões de neurônios. Na superfície neuronal do córtex, tem diferentes tipos de neurônios em suas camadas sucessivas. As principais delas são as granulares, as funciformes e as piramidais. As granulares, que têm axônio curto e funcionam como interneurônios que transmitem sinais neurais de pequena distância no córtex. As funciformes e as piramidais dão origem a quase todas as fibras que saem do córtex. As piramidais são maiores e mais numerosas que as funciformes, são fontes de fibras nervosas grossas e longas que projeta na medula espinhal, dando origem à maioria dos feixes de fibras de associação subcorticais. Além disso, a superfície neuronal do córtex há grande número de fibras horizontais e verticais. As horizontais que se estende entre a área adjacente e as verticais que se estende para a medula espinhal ou para regiões distantes do córtex. Associativas. Associativas não se encaixa na categoria de áreas motoras primária ou secundária. Essas áreas recebem e analisam sinais simultâneos de múltipla região. Elas possuem sua própria especialização. As mais importantes são área associativa perioccipital temporal, área associativa pré-frontal e área associativa límbica. Funções de áreas corticais específicas. As áreas corticais têm diferentes funções. Pacientes que foram estimulados eletricamente relata pensamentos e movimentos provocados, emite sons, palavras ou alguns sinais. A área motora primária mantém conexão direta com o agrupamento muscular para causar movimentos isolados. As áreas sensoriais primárias, ela detecta sensações específicas como visual, auditiva ou somática. A área secundária, ela apenas dá significados aos sinais recebidos pelas áreas primárias. A área motora suplementar e pré-motora funciona como um conjunto com o córtex motor primário e o glândulos da base. As áreas sensoriais secundárias está próximo da primária e com isso tudo começam a analisar o significado dos sinais sensoriais específicos, que é a interpretação do formato, a interpretação da cor e a interpretação de tons sonoros. Olá, meu nome é José Arthur e eu vim falar um pouco sobre a área associativa pré-frontal. Funciona em associação com o córtex motor para planejar padrões complexos e sequências de movimentos. A área pré-frontal associativa é relevante para executar processos mentais da mente. Isso resulta de algumas capacidades do córtex pré-frontal que permite planejar atividades motoras. A área associativa pré-frontal é valorosa para a elaboração dos pensamentos e para armazenar a curto prazo as memórias de trabalho. A área da broca. A área da broca contém o circuito neural necessário para a formação das palavras. Nessa área ocorre o planejamento dos padrões motores para a expressão das palavras individuais ou o início da execução de frases curtas. A área associativa límbica, responsável pelo comportamento, emoções e motivações. O sistema límbico é agente da maioria dos impulsos emocionais que ativam outras áreas do encéfalo. Fornece o comando motivacional para o processo de aprendizagem. Área para o reconhecimento das faces. Essa grande região do córtex cerebral é reservada para tarefas simples de reconhecimento facial, pois a maioria das nossas atividades diárias envolve associação com outras pessoas. Dessa forma, percebe-se a importância de tal função intelectual. Conceito de hemisfério dominante. O hemisfério dominante é aquele no qual as funções interpretativas gerais da área de Wernicke, do giro angular e as funções da área da fala e do controle motor são mais desenvolvidas do que no outro hemisfério. Em 95% das pessoas, o hemisfério esquerdo é o dominante, pois o lobo temporal esquerdo e o giro angular tornam-se dominantes. Nos outros 5%, ambos os lados se desenvolvem simultaneamente, tendo função dupla ou, em casos raros, o lado direito se torna mais desenvolvido, com dominância completa. Em geral,
As áreas interpretativas do lobo temporal e do giro angular, assim como áreas motoras, são mais desenvolvidas apenas no hemisfério esquerdo. Porém, essas áreas recebem informações sensoriais de ambos os hemisférios e são capazes de controlar as atividades motoras em ambos os lados. Oi, vou falar sobre as funções da corteza pareto-occipital-temporal no hemisfério não dominante. A área de Wernicke é uma das duas partes do córtex cerebral que está relacionada à fala, a conhecimento, a interpretação, a associação de informações. Uma vez que permanece destruída o hemisfério dominante de um adulto, essa pessoa pode perder quase todas as funções intelectuais relacionadas à linguagem. Ela pode perder a capacidade de ler, pode perder a capacidade de resolver equações matemáticas, problemas lógicos. Porém, podem ser conservados algumas capacidades interpretativas algumas que recorrem à região do lóbulo temporal e à circunvolução angular do hemisfério oposto. Foi realizada estudos psicológicos em pacientes que têm lesão no hemisfério não dominante e notaram que o hemisfério não dominante possui atividades importantes como música, criatividade, visualização, raciocínio. Portanto, o hemisfério dominante está relacionado à linguagem e à comunicação. O hemisfério não dominante está relacionado à inteligência. Por muito tempo, acreditava-se que o córtex pré-frontal era o local da inteligência superior do ser humano. Porém, viram que a destruição da área de Wernicke e o giro angular adjacente, a destruição de ambas regiões causam um dano muito maior ao nosso intelecto do que a região do córtex pré-frontal. Mas é claro, o córtex pré-frontal também não deixa de ser menos importante, pois a atividade básica dessa região é o resultado dos nossos pensamentos e ações. A afasia de Wernicke é o lesionamento ou a destruição dessa área. Quando a lesão for extensa, ela se estende para trás na região do giro angular, para baixo nas regiões inferiores do lóbulo temporal e para cima na borda superior da fissura de Sirvius. Dentre várias manifestações clínicas, algumas delas são o diálogo deficiente ou ausência de diálogo, problemas de memória, a dificuldade de identificar cor, nomes, números, formas, letras e entre umas e outras. A área de Broca está localizada na porção esquerda do nosso lóbulo frontal e está envolvida em uma das mais importantes funções do corpo, que é a produção da fala e o controle dos nervos faciais. A perda da área de Broca pode causar afasia motora, que é o dano na área da fala. Os danos nessa área fazem com que as pessoas ainda sejam capazes de decidir o que elas querem dizer. Elas sabem o que elas querem dizer, só que o seu sistema vocal, ao invés de emitir palavras, emite apenas ruídos, pelo fato de sua área de Broca estar danificada. Oi, meu nome é Vanessa Karen e eu vou falar sobre a função do corpo caloso e da comissura anterior para transferir pensamentos e memórias. As fibras do corpo caloso formam muitas conexões neurais dos dois hemisférios cerebrais. Uma das funções do corpo caloso e da comissura anterior é disponibilizar informação armazenada no córtex de um hemisfério para as áreas corticais correspondentes ao hemisfério oposto. As duas metades têm capacidade independente de consciência, armazenamento de memória, comunicação e controle das atividades motoras. O corpo caloso é necessário para os dois lados agirem de forma cooperativa em nível subconsciente superficial. A comissura anterior tem papel de unificar também as respostas emocionais dos dois lados do cérebro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre pensamentos, consciência e memória. Pouco se conhece sobre os mecanismos neurais do pensamento e sobre os mecanismos de memória. A destruição de grandes porções do córtex cerebral não impede a pessoa de ter pensamentos, mas sim reduz a profundidade dos pensamentos e o grau de consciência do ambiente. Cada pensamento envolve simultaneamente várias porções do córtex cerebral: tálamo, sistema límbico e a formação reticular do tronco cerebral. Pensamentos básicos são dependentes dos centros inferiores, como o exemplo do pensamento de dor, pois raramente a estimulação elétrica do córtex causa algo além de dor leve, enquanto que a estimulação de áreas do hipotálamo, amígdala e mesencéfalo pode causar dor intensa.
A visão é o tipo de padrão de pensamento que exige grande participação do córtex cerebral, tendo em vista que a perda do córtex visual causa incapacidade completa de percepção das formas ou cores. Pensamentos, em termos de atividade neural, resulta de um padrão de estimulação de diversas partes do sistema nervoso ao mesmo tempo, envolvendo o córtex cerebral, o tálamo, o sistema límbico e a formação reticular do tronco cerebral. As áreas estimuladas no sistema límbico, tálamo e formação reticular determinam a natureza dos pensamentos, dando qualidades como prazer, desprazer, dor, conforto, desconforto, modalidades brutas sensoriais, localização grosseira de partes do corpo e outras características gerais. E, por fim, a consciência é o fluxo contínuo de alerta, tanto de nossos arredores quanto de nossos pensamentos sequenciais. Oi, meu nome é Ingrid e eu vou falar um pouco sobre as memórias. A maioria delas são negativas. O nosso cérebro está cheio de informações sensitivas que vêm de todos os sentidos. Para evitar que a nossa capacidade de memória seja excedida muito rápido, o nosso cérebro tem uma capacidade para que isso não aconteça. O que é? Ele ignora aquelas informações que ele considera irrelevantes. E essa capacidade, ela resulta da inibição das vias sinápticas de tais informações irrelevantes. O efeito resultante disso chama-se habituação e o tipo de memória é a negativa. Já aquelas informações que entram no cérebro com o intuito de gerar dor ou prazer, automaticamente o cérebro já vai armazenar em traços de memória. Essas que são armazenadas são as positivas. E elas são resultantes da facilitação da via sináptica e o nome do processo se chama sensibilização de memória. Agora eu vou fazer uma breve explicação das classificações das memórias. Temos a de curto prazo, que é aquela que vai ser lembrada entre segundos e minutos. Temos a de prazo intermédio, que vai ser lembrada entre dias e semanas. E por último temos a de prazo longo, que vai ser aquela que pode ser lembrada anos depois. Além dessa classificação geral que eu falei, temos também a memória de trabalho, que inclui principalmente a memória de curto prazo. Ela armazena e preserva a informação temporariamente, ou seja, enquanto uma tarefa está sendo realizada. E então, esse tipo de memória, ela dá suporte a atividades cognitivas, assim como a leitura. Dentre as classificações de memória, existem também as memórias que estão divididas de acordo com o tipo de informação armazenada. A memória declarativa é aquela memória de detalhes, como por exemplo quando você vai contar uma história de um passeio. Você vai saber falar onde foi o passeio e tudo o que aconteceu nesse passeio. A memória procedimental está relacionada à aquisição de habilidades que está regulada pela motricidade, ou seja, pela repetição. Um exemplo é a digitação. Quando você começa, você fica todo perdido ali nas letras do teclado e depois, com muita repetição e treino, você consegue perfeitamente ficar automático para você digitar. Ou seja, você consegue achar ali as letras do teclado facilmente. Vou falar sobre a memória de curto prazo. Essa memória é uma recordação de 7 a 10 dígitos, assim como um número de telefone. Ela vai ficar armazenada somente o tempo que você precisa dessa informação, ou seja, de segundo a minutos. A explicação para essa memória é a facilitação ou a inibição pré-sináptica. Essas memórias de curto prazo, ela ocorre em sinapses que estão localizadas em fibras nervosas terminais antes que elas realizem sinapse com o neurônio subsequente. As substâncias neurotransmissoras liberadas nessas terminações causam facilitação ou inibição, que vão durar de segundos a minutos. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Irei dar continuação ao trabalho. Minha parte é memória de prazo intermediário e consolidação da memória. Irei olhar muito para o lado porque minha anotação está aqui, eu preciso dela para ter base. Irei começar com memórias de prazo intermediário. Essa memória pode durar por minutos ou semanas, e por fim serão perdidas se os traços de memória não forem ativados para se tornarem permanentemente. Eles serão classificados como memórias de prazos longos. Memória de prazo intermediário pode resultar em alterações temporais químicas ou físicas, ou ambas, nos terminais pré-sinápticos ou nas membranas pós-sinápticas. Agora irei explicar um tópico em relação a isso, que fala assim o tópico. Memória baseada em mudanças químicas no terminal pré-sináptico
ou na membrana pós-sináptica, neural pós-sináptica. O terminal oriundo do neurônio sensorial é que termina na superfície do neurônio, que se deve ser estimulado, chama-se sensorial, no caso, terminal sensorial. O outro terminal é a transmissão pré-sináptica, que fica na superfície do terminal sensorial, chamado terminal facilitador. Quando ocorre estimulação contínua do terminal sensorial, mas sem estimulação do terminal facilitador, a transmissão do inicial é grande, mas também se torna cada vez menos intensa, com a estimulação repetitiva, até a transmissão quase desaparecer. Irei explicar um tópico sobre aprendizagem, e o tópico começa assim. Número de neurônios e suas conectividades muitas vezes mudam significativamente durante a aprendizagem. Irei começar. Muitas regiões do cérebro, nos primeiros meses de vida, produzem excesso de neurônios e se emitem transmissão axônicas para fazer conexão com outros neurônios. Caso os novos axônios não consigam se conectar aos neurônios, as células musculares e as glandulares apropriadas, os novos axônicos desaparecerão. O número de conexões neurais é determinado por fatores de crescimento neurais específicos que serão liberados pelas células estimuladas. Quando não houver conectividade suficiente, todo neurônio que está emitindo uma ramificação axônica pode desaparecer. No primeiro ano de vida, ocorrem os princípios de uso ou perda, que regulam o número final de neurônios que se conectividades nas partes respectivas do sistema nervoso humano. Esse é um tipo de aprendizado. Irei agora explicar consolidação da memória. É um pequeno tópico. Para a conversão da memória de curto prazo para uma memória de longo prazo, ela precisa de consolidade. Ou seja, a memória de curto prazo será ativada repetidamente, promoverá mudanças químicas, físicas ou atômicas nas sinapses, que são responsáveis pela memória a longo prazo. Para a consolidação mínima do processo, que requer de 5 a 10 minutos, para consolidação mais forte, precisa de 1 hora ou mais. A minha amiga irá terminar revisando sobre isso. Oi, meu nome é Luma e eu vou falar a respeito da consolidação das memórias. Para a conversão da memória a curto prazo para a memória a longo prazo, ela precisa ser consolidada. Ou seja, se a memória a curto prazo se ativa repetidas vezes, promoverá mudanças químicas, físicas e anatômicas nas sinapses que são responsáveis pela memória a longo prazo. Para uma consolidação mínima, o processo requer de 5 a 10 minutos. Para uma consolidação forte, requer 1 hora ou mais, certo? A repetição da mesma informação várias vezes na mente acelera e potencializa o grau de transferência da memória a curto prazo para a memória a longo prazo. Isso, então, vai acelerar e aumentar a consolidação. Uma característica da consolidação é que novas memórias elas serão comparadas a respeito de sua semelhança e diferença com informações velhas e então serão armazenadas em associação com essas informações do mesmo tipo. O hipocampo é uma região específica do cérebro que promove o armazenamento das memórias. Um exemplo, em um paciente em que houve retirada dos 2 hipocampos para o tratamento da epilepsia. Esse procedimento ele não afetou a memória do paciente para as informações armazenadas antes da retirada do hipocampo. Porém, o indivíduo ele se torna incapaz de estabelecer novas memórias a longo prazo. Isso é conhecido como amnésia anterógrada. Um outro tipo de amnésia é a amnésia retrógrada, que é causada também por lesões no hipocampo ou na área talâmica. Nesse tipo de amnésia, o indivíduo ele só vai se recordar dos fatos ocorridos após o trauma. Ou seja, ele se torna incapaz de recordar das memórias passadas. É importante ressaltar que pacientes que sofrem lesões no hipocampo, elas não têm dificuldades de aprender habilidades motoras.